E aí hoje meu computador resolveu não funcionar de manhã. E eu tive que levar para ajeitar, mas graças a Deus deu certo. Então vamos começar. Tá dando para ver os slides? Sim. Perfeito. Pronto, então hoje a gente vai ver os fármacos que atuam no sistema nervoso parasimpático. Dentre eles, a gente vai ter os agonistas e os antagonistas. Como vocês já viram a aula ontem, né, dos que atuam no simpático, então acredito que vai ser mais tranquilo. E aí, qualquer dúvida, vocês podem falar no microfone, tá? Só relembrando, né, que a gente tem o sistema nervoso, e aí ele se divide em central e periférico. O periférico se divide em somático, que é dos nossos músculos esqueléticos, né? E o autônomo, que se divide em simpático e parasimpático. E aí o autônomo, que é também chamado de visceral eferente, ele termina em músculo liso, cardíaco e glândulas. E ele possui 2 neurônios, pré e pós-ganglionares, sendo que o controle dele é involuntário. E aí a gente vai ter que o impulso nervoso é transmitido do sistema nervoso central, né, pela fibra parasimpática pré-ganglionar, onde vão ser jogados receptores na fenda sináptica, e aí do gânglio, né? No caso do sistema nervoso parasimpático, a gente vai ter como neurotransmissor a acetilcolina. E aí ela vai se ligar aos receptores de nicotina. Em seguida, só um minuto que eu vou ter que aceitar aqui algo. Pronto. Aí esse neurotransmissor, que é a acetilcolina, ele vai fazer com que o impulso siga agora pela fibra pós-ganglionar, e aí vai ser liberada mais acetilcolina, só que dessa vez no próprio músculo liso. E aí lá vai ter o receptor muscarínico, que a acetilcolina vai se ligar a ele, e aí vai haver a ação. Vou ter que aceitar alguém de novo, peraí. E aí, de onde vem essa acetilcolina, né? No neurônio pré-sináptico, vai ter acetil-CoA, que vai vir do metabolismo mitocondrial. E aí, esse acetil-CoA vai se ligar à colina, que vai vir de fora. E aí, os dois vão se juntar. A colina acetiltransferase é uma enzima que vai juntar os dois em acetilcolina. E aí a acetilcolina vai ser armazenada na vesícula sináptica, para em seguida ser liberada na fenda sináptica, quando houver o estímulo. E aí aqui na fenda sináptica, ela vai poder se ligar aos receptores muscarínicos, que a gente vai ter M1, M2, M3, M4 e M5, ou aos receptores nicotínicos. E aí, um minuto.
Pronto, aí ela vai agir nesses receptores. E aí, os nicotínicos, a gente vai ter os N1 e N2. Os N1 vão estar localizados nos gânglios e os N2 vão estar localizados nos músculos esqueléticos, que não é o nosso foco aqui, já que os músculos são do sistema nervoso motor, né? E aí, os nicotínicos são canais iônicos, já os muscarínicos, eles são receptores acoplados à proteína G, que eu acredito que vocês tenham visto na aula de farmacodinâmica. E aí a gente vai ter o M1, que é neuronal, o M2, que é cardíaco, e o M3, que vai estar no músculo líseo e nas glândulas. E aí, como eu falei, né, os nicotínicos, eles são canais iônicos de sódio e potássio, e aí eles têm uma neurotransmissão rápida de milissegundos, e eles estão localizados tanto em células pós-ganglionares simpáticas como nas parasimpáticas. E aí os musculares, que são os NM, ficam na junção músculo-esquelética, como já falei, e os neuronais ficam nos gânglios e na suprarrenal. Aí, ó, a gente tem que o M1, ele vai estar atuando principalmente na excitação e secreção gástrica, o M2 no coração, no sistema nervoso central e no músculo liso, diminuindo a velocidade de condução e a força contrátil. Espera, gente, só aceitar aqui, pessoal. Pronto. E os M3 vão atuar nas glândulas secretoras, no músculo liso e no endotélio, levando à secreção, contração e relaxamento via óxido nítrico. E aí o M4 e o M5, eles vão estar mais localizados no sistema nervoso central, que não é o nosso foco. E aí, o que são os agonistas colinérgicos? Eles são drogas que produzem respostas nos órgãos terminais, semelhantes àquelas produzidas pelo estímulo de neurônio parasimpático pós-ganglionar, ou estimulam os efeitos da acetilcolina. E aí, quando a gente pensa no parasimpático, a gente pensa numa situação de relaxamento, né, e de foco na digestão. Então, a nossa pupila vai estar constringida, o batimento cardíaco vai estar lento, já que não estamos naquela situação de luta ou fuga, né, onde o simpático atua. As vias aéreas, a gente vai ter broncoconstrição, vamos ter vasoconstrição, e aí aqui o estímulo do sistema digestivo, né, e também do sistema urinário. E aí nós vamos ter dois mecanismos de ação, o mecanismo de ação direta e o mecanismo de ação indireta. Aí o que é o mecanismo de ação direta? A acetilcolina, nesse caso, ou o fármaco, eles vão atuar, aliás, o fármaco vai atuar diretamente no receptor muscarínico e vai ter essa ação de forma direta. Já a forma indireta é quando ele atua de alguma forma para fazer com que a acetilcolina fique mais tempo aqui na fenda sináptica. E aí também vai haver o mesmo efeito. Aí tá aqui, né? Os de ação direta, eles são agonistas de receptor, e os de ação indireta, a gente tem os inibidores da colinesterase. A colinesterase, ela é uma enzima que degrada a acetilcolina. Então, se eu inibo essa enzima, eu faço com que a acetilcolina fique ali na fenda sináptica por mais tempo e em maior quantidade. E aí existem essas duas formas de ação. Aí, no caso da ação direta, a gente vai ter os ésteres da colina, betanecol, carbacol, metacolina. Vamos ter os alcaloides, que são a pilocarpina, muscarina, nicotina.
E os de ação indireta, a gente vai ter os carbamatos, que eles são de ação reversível. E aí a gente tem a neostigmina e a fisostigmina. E a gente vai ter os organofosfatos, que eles têm ação irreversível. Então, eles se ligam irreversivelmente à acetonesterase, e eles são toxinas que estão presentes em pesticidas, não são medicamentos. E aí a gente vai ver já já o que usar em caso de intoxicação por esses compostos. E aí, com relação aos colinéticos de ação direta, como eu já falei, né, eles vão agir diretamente nos receptores, sendo considerados agonistas colinérgicos, ou seja, eles vão ter o efeito similar ao da acetilcolina, e, como eu já falei também, os exemplos são os ésteres da colina e alcaloides. E aí eu coloquei aqui os mais importantes, os que eu já vi cair em provas antigas, porque também não daria tempo de falar de todos, então eu resolvi focar mais nesse, certo? Aí a gente tem o beta-necol, que ele atua estimulando a contração da bexiga e dos movimentos peristálticos. Ou seja, em que situações a gente vai poder utilizar esses medicamentos? Se tiver alguma atonia ou paralisia do trato urinário ou do trato gastrointestinal, porque a gente vai estar incentivando esses dois tratos, né? E a pilocarpina, ela atua diminuindo a pressão intraocular, e aí é muito utilizado no glaucoma de ângulo aberto e na xerostomia, no olho seco. E aí ela vai ser em forma de colírio. E aí, quais são os efeitos farmacológicos, né? Como eu já dei uma citada por cima, a gente vai ter miose, que é a contração pupilar, a gente vai ter redução da pressão intraocular, diminuição da frequência cardíaca, redução do débito cardíaco, vasodilatação via óxido nítrico, redução do débito cardíaco com a vasodilatação vai acabar gerando uma queda da pressão arterial. E aí a gente vai ter também broncoconstrição, aumento da motilidade peristáltica, aumento da secreção de ácido clorídrico e de saliva, dilatação de esfíncteres e secreção de glândulas, como um aumento da sudorese e lacrimejamento. E aí, quais vão ser as indicações? Xerostomia, que é olho seco, glaucoma, atonia ou paralisia do trato urinário e do trato gastrointestinal, retenção urinária sem obstrução, porque se tiver obstrução, vai ter que ser resolvida a causa da obstrução. E distensão abdominal pós-operatória. E aí, quais são as contraindicações? Na asma, porque na asma a gente já vai ter uma broncoconstrição. E aí, eu dando um medicamento desse, eu vou estar aumentando mais ainda essa broncoconstrição. Na insuficiência coronariana, porque aumenta mais ainda a queda da resistência periférica vascular, que já tem na insuficiência coronariana. Na úlcera péptica, porque eles vão aumentar a secreção de ácido clorídrico, então vai acabar ficando mais ácido e piorando a úlcera. Obstrução mecânica da bexiga ou do trato gastrointestinal, porque, como eu falei, tem que ser resolvida essa obstrução. Se você utilizar um medicamento desse, você vai estar forçando o esvaziamento, vamos dizer assim. E no hipertireoidismo, porque eles podem levar à arritmia nesse caso. E aí, quais são os efeitos colaterais? Eles vão decorrer da hiperestimulação do trato urinário e do trato gastrointestinal, já que esses medicamentos agem principalmente nesses locais. E aí, a gente vai poder ter diarreia, incontinência urinária, náuseas, vômitos, cólicas, sudorese, salivação excessiva,
e vasodilatação. E aí, sobre os colinérgicos de ação indireta. Eles são também chamados de anticolinesterásicos. Eles inibem a ação da enzima acetilcolinesterase, como eu falei, inibindo a sua degradação, e aí a acetilcolina, inibindo a degradação da acetilcolina, e aí vai ficar mais acetilcolina disponível lá na fenda, estimulando o parasimpático dessa forma. E aí vale lembrar que eles são diferentes de anticolinérgicos. E os anticolinesterásicos, eles agem estimulando o parasimpático. Já os anticolinérgicos, eles vão inibir o parasimpático. E a gente vai falar deles um pouquinho mais à frente. Então, a gente tem como exemplos de ação curta o hedrofônio, de ação média neostigmina e fisiostigmina, e de ação longa os organofosforados, que são aqueles que eu falei que são, na verdade, presentes em agrotóxicos. E aí, o que é que eu vou fazer se eu tiver uma intoxicação por efeito colinérgico? Como, por exemplo, pelos organofosforados. Eu vou utilizar um anticolinérgico. Como exemplo, principalmente a atropina com a pralidoxima. Isso cai bastante em prova. E aí, se eu tiver uma intoxicação por efeito anticolinérgico, eu vou fazer o contrário, né? Eu vou, por exemplo, pela atropina, eu vou usar um colinérgico, como a fisiostigmina. E quais vão ser os usos terapêuticos desses medicamentos inibidores da acetilcolinesterase? Eles vão agir no ilho paralítico, no glaucoma de ângulo aberto e na miastenia graves. No caso da miastenia, vai ser utilizada a neostigmina. Isso aqui também é questão de prova. E aí eles têm, como eu já falei, ação semelhante aos agonistas de receptor colinérgico, diferente dos antagonistas colinérgicos que a gente vai ver já já. E aí, quais são os pontos-chave, né, dessa primeira parte da aula? Os colinérgicos, eles vão ter um estímulo parasimpático, a gente vai ter os de ação direta, que vão agir diretamente no receptor, e a gente vai ter os de ação indireta, que vão agir deixando a acetilcolina ali na fenda, em maior quantidade, para agir por mais tempo também. E aí, se tiver uma intoxicação, pode-se usar a atropina com a pralidoxima, que são anticolinérgicos. Aí eu trouxe aqui umas questões. Eu vou dar um minutinho para vocês lerem, aí vocês podem colocar as respostas no chat, tá? Pronto, aí. Assim. E aí, lembrando que ela é um agonista colinérgico de ação direta. Agora, a outra questão. Tu pode voltar na primeira, porque travou. Aqui. Tá dando certo? Deu sim. Posso passar? Tu pode explicar a questão? Sim.
Qual o fármaco utilizado por via tópica, colírio, em oftalmologia no tratamento do glaucoma de ângulo aberto, que possui propriedade miótica? Como eu falei, vai ser a pilocarpina, porque ela é um colírio que a gente pode utilizar no caso de glaucoma, já que ela diminui a pressão intraocular. E no glaucoma, a gente vai ter um aumento da pressão intraocular. Então, como a gente vai estar querendo diminuir essa pressão, a gente pode usar a pilocarpina. Certo? Deu para entender? Deu, obrigado. Nada. Pronto, aí vamos para a segunda. Qual o fármaco utilizado em situação de intoxicação por agonistas colinérgicos? Neostigmina, escopolamina, atropina, fisiostigmina ou pilocarpina? Podem colocar a resposta no chat. Perfeito, gente. É a atropina mesmo. Já que ela é um antagonista colinérgico, né? E aí a gente vai querer antagonizar, ou seja, inibir esse efeito da intoxicação por colinérgico. Alguma dúvida, gente? Posso seguir? Caroline, só rapidinho. Eu tenho uma dúvida na primeira questão. Por que que a gente não pode usar o carbacol, se ele também é usado para glaucoma? O carbacol. Questão 1. A professora falou em sala, foi? O Sobre quê? esse uso. Que ele é para glaucoma? Sim, eu anotei que o carbacol é para glaucoma e que a pilocarpina é glaucoma, só que é crise de glaucoma. Tipo, é quando tá mais sério. Foi isso que... No caso, crise quer dizer esse glaucoma de ângulo aberto, porque ele é uma situação mais aguda. O Ah, glaucoma de ângulo fechado é algo mais crônico, vamos dizer assim. então a gente Mas poderia usar o carbacol se no glaucoma comum, é isso? eu posso tirar essa dúvida com a professora e aí eu passo para vocês, peço para as líderes da turma confirmarem ou enviarem, Tá certo, porque obrigada. eu confesso que eu não sei, mas eu vou Tá. confirmar com ela. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Posso passar para os antagonistas? Vamos seguir, então. Pronto, aí os antagonistas colinérgicos são drogas que produzem respostas de órgãos terminais semelhantes às produzidas pela inibição do neurônio parasimpático pós-ganglionar, ou, de certa forma, que inibem os efeitos da acetilcolina. Vai ser o contrário do que a gente viu dos agonistas. E aí a gente vai acabar tendo que os efeitos deles vão ser semelhantes aos efeitos do simpático e não do parasimpático. E aí eles também vão ter ação direta ou indireta daquela mesma forma, a ação direta sendo deles se ligando ao receptor e a indireta sendo eles inibindo a liberação de acetilcolina aqui na fenda. E aí, quais vão ser os efeitos farmacológicos deles? A gente vai ter midríase, que é a dilatação pupilar, a gente vai ter um aumento da pressão intraocular, aumento da frequência cardíaca, vasodilatação, broncodilatação, diminuição da motilidade peristáltica e da secreção de saliva e ácido clorídrico, ou seja, que a gente vai estar inibindo a digestão, né? E também inibindo a secreção de glândulas, como as glândulas sudoríparas, lacrimais, de produtores de muco pulmonar, ou seja, vai ser um efeito semelhante ao do simpático. E aí,
tá aqui o mecanismo de ação direta, né? Eles vão agir se ligando diretamente ao receptor muscarínico, só que eles vão inibi-los, né? Inibir os efeitos parasimpáticos. E aí, alguns usos terapêuticos, a gente vai ter, que pode ser utilizado em distúrbios do trato gastrointestinal e do trato urinário, só que aqui mais no sentido de uma diarreia, uma bexiga hiperativa, uma incontinência urinária, porque aqui a intenção é inibir, né, esses sistemas. E aí a gente vai ter como principal medicamento para esses fins a escopolamina. E aí também pode ser utilizado na úlcera péptica, já que vai diminuir a liberação do ácido clorídrico. Só um minuto. Pronto. E aí também na asma e na DPLC, porque esses medicamentos vão acabar levando a uma broncodilatação, e é isso que a gente precisa nesses casos. Também, aí nesse caso a gente usa o hipatrópio, tontura, vertigem e enjoo por movimento, que é a chamada cinetose, que a gente vai estar utilizando a escopolamina também, ela é o famoso Buscopan. E aí, quando a gente precisa que ocorra uma midríase. E aí a gente vai utilizar a atropina, que também é utilizada na intoxicação, né, como eu já falei, pelos colinérgicos. E aí, quais são as contraindicações? No glaucoma crônico, em homens idosos que têm história de hiperplasia prostática, e em pacientes com úlcera gástrica, porque eles podem potencializar o retardamento gástrico e também eles vão estar... Não, é por conta disso. E aí, falando novamente aqui dos principais, né? A atropina é utilizada em exames oftalmológicos para dilatar a pupila, é utilizada em tratamentos de desordens espasmódicas do TGI e do trato urinário baixo, como eu já falei, no caso de diarreia, de cinetose, e aí também é utilizada na toxicidade pelos organos fosforados, já que ela é que o organo fosforado ele é um anticolinesterásico e a atropina ela é um colinéstico de ação indireta. Então, ela vai poder estar atuando nessa intoxicação. E aí a gente tem a escopolamina, como eu falei também, ela atua na prevenção da cinetose, na diarreia do viajante, em situações de hipermotilidade intestinal, como cólica, que é o Buscopan. O hipatrópio vai ser utilizado em tratamento da crise asmática, que ele vai meio que bloquear a broncoconstrição, né, gerando ali uma broncodilatação, e também vai diminuir a produção do muco pulmonar. E aí, com relação aos mecanismos de ação indireta, a gente vai ter a pralidoxima, que ela atua aqui incentivando a acetilcolinesterase, lá nos agonistas era o contrário, né? Ela ia inibir a acetilcolinesterase, aqui ela está estimulando para que seja mais degradada a acetilcolina. E a gente tem também efeito aqui nos transportadores de colina e nos transportadores vesiculares, que aí a gente vai estar inibindo a liberação da acetilcolina na fenda sináptica. Então, das duas formas, a gente vai estar inibindo a acetilcolina.
E aí, como exemplos, a gente tem o Vesamicol e o Emicolínio, que não são muito utilizados. A gente tem a Pralidoxima, que ela é utilizada junto com a atropina na intoxicação por organofosforados. E a gente tem a toxina botulínica, que é muito utilizada na dermatologia, né? Também para prevenir cefaleias, entre outras coisas. E aí, a professora acho que falou também sobre os bloqueadores neuromusculares, né? Eles são muito utilizados para fazer o relaxamento muscular em anestesias. E aí a gente tem a succinilcolina, o atracúrio, pancurônio e vecurônio. E eles bloqueiam receptores nicotínicos lá na placa motora. Ou seja, eles acabam atuando no sistema nervoso somático. E eles apresentam efeitos indesejáveis, como hipotensão e broncoconstrição, porque eles atuam liberando histaminas dos mastócitos, arritmias cardíacas, porque eles aumentam o efluxo de potássio, levam ao aumento da pressão intraocular e podem gerar uma paralisia prolongada. E aí eles estão aqui, né, na junção neuromuscular, onde a acetilcolina iria se ligar no receptor nicotínico, vai se ligar ao medicamento. E aí eles vão bloquear a placa motora, para que ocorra o relaxamento muscular. Licença, Caroline. Tem gente que levantou a mão e no chat também tem pergunta. Ai, perdão. Quais são os mais importantes? Eu acredito que a pralidoxima, desses de ação indireta, e desses de direta, é importante vocês saberem da atropina, da escopolamina e do ipatrópio, porque todos os três eu já vi caindo em questão de prova. Eu coloquei eles, tinha vários outros, mas eu achei melhor colocar só eles para não confundir muito vocês e também pela questão do tempo. Maria Clara, pode falar. Oi, tu pode só falar um pouco sobre qual é o mecanismo da toxina botulínica, que no final da aula a Alana falou sobre, eu não tinha entendido muito bem. Pronto, só um instante. Eu tinha até colocado na aula, mas aí depois eu tirei porque eu achei que ela não ia falar. Pronto. A toxina botulínica, ela vai agir nos complexos SNER e SNEP25, que eles são proteínas que estão envolvidas na fusão de vesículas que contêm os neurotransmissores com a membrana plasmática. Ou seja, ela vai estar inibindo a liberação dessas vesículas, certo? E ela Certo, obrigada. deu para entender? Ela inibe as vesículas, mas ela inibe as vesículas, por exemplo, quando elas entram, que forma acetilcolina, ou impede que seja liberado do neurônio pré-sináptico, por exemplo. Pelo que eu tinha colocado aqui, é na liberação, porque essas proteínas que eu falei, essa SNER e essa SNEP25, elas estão envolvidas na fusão das vesículas com a membrana plasmática, ou seja, elas vão estar atuando inibindo essa fusão com a consequente liberação na membrana, ou na fenda, certo? Tá bom, obrigada. De nada. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Vamos lá, então. Caroline, licença.
Tu poderia só repetir a ação da pralidoxima, por favor? Onde é que ela atua? Pronto, a pralidoxima tá aqui. Ela vai agir aqui estimulando a enzima acetilcolinesterase, que é aquela enzima que degrada a acetilcolina. Então, se ela vai estimular essa enzima, vai haver uma maior degradação e uma menor quantidade de acetilcolina na fenda para agir. Certo, mas, tipo, no efeito, assim, geral, o que ela faria, sabe? Tipo, onde ela atuaria? Trato gastrointestinal, é o quê? Sabe dizer? Ah, não, eu tinha colocado aqui só que ela atua junto com a atropina, né, na intoxicação por colinérgicos, mas eu posso dar uma pesquisada em outros usos dela e aí eu envio para vocês, tá certo? Tá certo, muito obrigada. De nada. Mais alguém, Marieta, pode falar. Caroline, minha amiga, me diga uma coisa. Estou aqui em pânico. Deixa eu lhe perguntar. Eu acho que outros coleguinhas coadunam desse meu padecer. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A professora, por acaso, não teria lhe dado algum tipo de orientação sobre quais matérias dentro desse slide são indispensáveis, quais a gente deveria dar um enfoque maior? É bastante coisa, né, gente? Um pouquinho. Mas, assim, o que ela não me falou nada. Eu até perguntei, mas ela não me deu retorno. Só que o que realmente eu já vi caindo muito em provas antigas, que eu dei uma olhada, né? Foi realmente sobre o betanecol, sobre a pilocarpina, sobre a questão de qual medicamento utilizar na intoxicação por colinérgicos, né? Que é a atropina com a pralidoxima. Vi também sobre a miastenia graves, onde se usa a neostigmina. E aí também vi... Pode ser a fisiostigmina também, no caso da miastenia graves, que eu acho que eu vi alguma questão antiga que a resposta era fisiostigmina. Pronto. As duas, elas têm ação média, né? Fisiostigmina. Pode sim. Aliás, posso tirar a dúvida com ela, tá certo? Deixa eu só anotar aqui para não esquecer. Você viu que na miastenia grave se utiliza a fisiostigmina também, então. Foi, o gabarito eleito era fisiostigmina. Eu tô perguntando, pode ser tanto uma como a outra? Certo. Assim que acabar aqui a aula, eu já vou mandar todas as perguntas para ela, as que eu não soube responder, e aí eu envio para as líderes, tá certo? Show, obrigado. De nada. Parou aonde? Pronto, aí dessa parte da aula, né? Quais foram os pontos-chave? A gente, com os antagonistas colinérgicos, a gente vai ter, na verdade, uma inibição do parasimpático. E aí a gente também vai ter duas formas de ação, que são a ação direta, agindo diretamente no receptor, ou a de ação indireta, estimulando a degradação da acetilcolina ou inibindo que a acetilcolina seja liberada na fenda. E vai meio que terminar tendo uma ação simpático-mimética, né? Como se fosse de luta ou fuga. E eles podem ser utilizados na toxicidade por colinérgicos. E aí... Questão 1. De acordo com a fisiofarmacologia das drogas que atuam no sistema nervoso autônomo, a afirmativa correta é: A. A inibição simpática é um efeito dos antagonistas colinérgicos. B.
A ação direta dos antagonistas colinérgicos se dá pelo bloqueio competitivo com a acetilcolina nos receptores muscarínicos. C. A atropina é utilizada em intoxicações por anticolinérgicos. Ou D. A ação indireta dos antagonistas colinérgicos se dá pelo estímulo da ação enzima polimerase, que inibe a degradação da dopamina na fenda sináptica. Eu vou dar um minutinho para vocês colocarem no chat, tá? O que vocês acham? Pronto, quem colocou letra B acertou. O item A está errado, porque vai ser a inibição parasimpática, que é um dos efeitos, que é um efeito dos antagonistas colinérgicos. A letra B, que é a que está certa, é porque realmente a ação direta dos antagonistas colinérgicos se dá pelo bloqueio competitivo com a acetilcolina diretamente nos receptores muscarínicos. Na letra C, vai estar errada porque a atropina é utilizada em intoxicações por colinérgicos. E na letra dela vai estar errada, aqui eu coloquei uma coisa nada a ver, né? Ela vai se dar pelo estímulo da ação da enzima acetilcolinesterase, que vai inibir a degradação da acetilcolina na fenda sináptica. E aí a última questãozinha para a gente finalizar. Qual medicamento antagonista colinérgico útil no tratamento da asma e qual o seu respectivo mecanismo de ação? Letra A, escopolamina, ação direta. Letra B, ipatrópio, ação indireta. Letra C, escopolamina, ação indireta. Letra D, pralidoxima, ação indireta. E letra E, ipatrópio, ação direta. Podem colocar no chat. Isso mesmo, pessoal. É o ipatrópio. Ele vai ter uma ação direta, né? Vai se ligar diretamente ao receptor e vai inibir a broncoconstrição, que é o que a gente vai querer para tratar a asma. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu sei que é bastante coisa, mas vai dar certo. Foquem nesses medicamentos que eu coloquei. E eu vou também colocar já uns flashcards lá no Instagram, tá? Com o que eu vi principalmente cair nas outras provas antigas. Tá, joia? Mais alguma dúvida?